Olá, internauta, tudo bem? O papo de hoje é sobre as ilegalidades que o Estado comete contra você, cidadão. Você que paga imposto, você que é achacado todos os anos por todo tipo de imposto. Nós vamos conversar sobre isso nesta edição do MT News Conjuntura. Antes de começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para você, claro, se você puder nos ajudar. O que a gente pede de ajuda para você é que você dê um like aqui no vídeo e, se possível, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as novidades dos vídeos que nós postamos aqui, seja com reportagens, seja com análise. O MT News busca sempre a informação com qualidade para você, sempre embasado. Então, dê o seu like aí, nos ajuda muito. Muito bem, já demonstramos no vídeo que gravamos anteriormente que o município de Primavera do Leste arrecada. Toda a arrecadação do IPTU não passa de 10 milhões e poucos reais. Isso representa pouquinho mais de 5% da arrecadação total do município durante o ano. E é um incômodo esses 5%, viu? É campanha que é feita, é gasto com campanha. Eu nunca vi uma campanha para se arrecadar IPVA que rende mais que o IPTU para o município. São coisas que as administrações fazem que a gente não consegue entender. Mas o papo de hoje é sobre o seu carro, o seu veículo, o veículo de sua propriedade, isso que você comprou, pagou. Quando você comprou um carro, se você comprou um carro zero ou não importa, em algum momento aquele carro recolheu todos os impostos, mesmo que você tenha comprado ele usado, depois de pagar uma cascata de impostos que varia de 35% a 75% do preço de um carro, aí vem anualmente o famoso IPVA que você tem que pagar, tem que renovar o licenciamento todos os anos e tal. E se você não pagar, você sabe, o teu carro pode ser apreendido, né? Nas blitz e tudo mais, nas ruas. Quantas vezes você não estava com o seu IPVA e o seu licenciamento do carro atrasado e você passou numa blitz ou num posto da Polícia Rodoviária Federal, Estadual e ficou morrendo de medo de perder o seu bem, perder o seu carro, que poderia ser apreendido pelas autoridades policiais por falta de pagamento, de atraso no licenciamento e no IPVA. Isso é legal? Pois então saiba que se seu carro foi apreendido o IPVA atrasado, isso é um abuso por parte do Estado. O Estado não pode apreender o seu carro por atraso de IPVA. Você sabia disso? Não pode, o Estado não pode prender, simples assim. É ilegal a apreensão que o Estado faz do seu veículo. Existe um princípio no direito administrativo que é chamado do princípio da legalidade, que diz que o Estado, né, ou a União, o Estado ou os municípios só podem fazer aquilo que a lei permite, enquanto que o administrado, o cidadão, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Isso é importante. Então você sabe que o Estado, ao apreender o veículo, está agindo por atraso de IPVA, está agindo na total ilegalidade. Aqui em Primavera a coisa chega próximo do absurdo, porque fiscais de trânsito da CMTU também apreendem veículos, já aconteceu inclusive conosco, né? Numa perseguição política, apreender o nosso veículo por atraso de IPVA, sendo que o veículo era um veículo de reportagem, de trabalho, né? Como eles queriam prejudicar a nossa empresa, eles apreenderam o veículo alegando atraso de IPVA. Essas inconstitucionalidades precisam ser combatidas e a Câmara dos Vereadores precisa tomar um posicionamento regulamentando aonde a CMTU pode atuar ou não. A Câmara de Vereadores de Primavera é omissa em regulamentar
as atribuições da CMTU, para que a CMTU possa apreender qualquer coisa, qualquer veículo, para que ela possa ao menos fiscalizar. Ela precisa ter o poder de polícia. Esse poder é exclusivo da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil e da Polícia Rodoviária Federal. É preciso que ela mostre de forma clara. O senhor Tiago, que é o coordenador da CMTU, precisa mostrar de forma clara o convênio que foi feito com a Polícia Militar ou a Polícia Judiciária Civil, para que a CMTU possa exercer o poder de polícia. Mas é preciso que a CMTU apresente o treinamento, o certificado de treinamento dos seus fiscais, para que eles exerçam o poder de polícia. Sem isso, está se cometendo uma ilegalidade. E o pior de tudo, a própria justiça, o próprio poder judiciário local é conivente com esta ilegalidade, é conivente com a violação dos direitos do cidadão. Com relação ao seu veículo, ele tem dois tipos de documento. O primeiro é o IPVA, é o Imposto sobre Veículos Automotores. E você sabe, nós já falamos dele, metade fica para o município e metade vai para o estado. 1% ou 2,5% sobre o valor do veículo. O Código de Trânsito brasileiro é muito claro ao falar sobre a apreensão dos carros com licenciamento atrasado, que não esteja registrado e, atenção para esse e devidamente licenciado. Infração gravíssima, penalidade é a multa e a apreensão do veículo, mais medidas administrativas e remoção do veículo. É aqui que mora o problema, porque você não pode ter um licenciamento e o Estado não te fornece um licenciamento se você não tiver com tudo pago do veículo. Multas, IPVA, tudo, emplacamento, tudo tem que estar pago e só depois o Estado te concede o licenciamento. Então aí o Estado usa uma jogadinha, ele faz a blitz, né? Ele pede para ver o documento do seu veículo, não porque o IPVA está atrasado, ele faz a apreensão porque você está sem o licenciamento. E assim o Estado acha que está amparado para praticar essa ilegalidade. Isto é uma ilegalidade, é muito claro isso, esse entendimento jurídico é muito claro. A apreensão do veículo é ilegal, mas o Estado acha que está amparado porque não está cobrando IPVA, está cobrando um licenciamento. Só que ele só te dá o licenciamento se você pagar todos os atrasos. É evidente que o artigo 230 do Código Brasileiro de Trânsito fere diretamente a Constituição Federal. O primeiro item da Constituição Federal que eu vou citar agora é o princípio do não confisco. A Constituição Federal impõe o seguinte, no artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributos como efeito de confisco. Vou repetir, utilizar tributos como efeito de confisco, de tomar algo que é seu. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado não pode lançar mão dos bens de um cidadão para poder cobrar tributos. A Constituição impõe limites a esse poder de tributar, que o Estado tem de tributar, e a forma como ele cobra esses tributos. Isso está regulamentado na Constituição Federal. E o Judiciário, principalmente aqui em Primavera do Leste, mas em todo o Estado, ainda dá razão aos infratores da Constituição. E por que eu digo isso? Porque no nosso caso específico, a juíza local, a doutora Miriam, negou a liminar para retirar o veículo da apreensão da CMTU. Ela negou. Ela diz que o Estado tinha razão em apreender o veículo. E isso é contra a Constituição Federal. E não existe lei maior. Juiz que tergiversar sobre esse tema está tergiversando para descumprir a Constituição Federal. Mas o artigo que eu mais me atenho nessa questão é o artigo 5º da Constituição. O direito à propriedade. Da mesma forma como o direito à vida, à saúde, à educação, a propriedade é um bem protegido pela Constituição Federal.
Assim como nós temos o MST, que invade propriedades para pegar terras, nós temos o Estado que invade a sua vida, cidadão, pega o seu carro a fim de cobrar tributos. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No parágrafo 23 diz que é garantido o direito à propriedade. Veja bem, o cidadão não pode ter a sua propriedade arrancada de suas mãos sem o direito de se defender, sem apresentar suas defesas. É isso que a Blitz faz. Ela tira a sua propriedade, que é o veículo, o seu carro, o seu veículo, por IPVA, por licenciamento, pelo que quer que seja. Ela tira, ela confisca o seu veículo para cobrar tributos. Isto é ilegal. Caso o Estado queira receber os seus tributos em atraso, ele tem outros meios legais, ele tem um processo legal para poder receber o tributo. E depois de um processo legal, aí sim, só que prender sem que você se defenda, confiscar o seu bem, tomar a sua propriedade sem que você tenha o direito de se defender, é ilegal. O bem é a sua propriedade. E observe que a Constituição Federal é infinitamente superior ao Código Brasileiro de Trânsito. O Código Brasileiro de Trânsito fere a Constituição Federal e ninguém fala nada, nem mesmo os nossos deputados federais e senadores, que deveriam zelar pelo direito do cidadão, fazem nada, são os incompetentes, um bando de gente que está lá só para sugar o dinheiro do povo e nada a fazer para defender o cidadão. Assim também como a nossa Câmara Municipal, que pouco faz para defender os direitos do cidadão e deixa o cidadão à mercê dos abusos dos fiscais, da CMTU, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, que ilegalmente, de maneira ilegal, infringindo a Constituição, tomam o seu bem, cidadão, aquele bem que você custou adquirir, que lhe custou o suor do rosto e muitos anos de trabalho. Esse teu bem é tomado ilegalmente em forma de confisco pelas autoridades e não existe ninguém que lhe defenda. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É isso que o Estado não faz no caso de apreensão em blitz de veículos por falta de pagamento de imposto ou de licenciamento. Ela ignora isso, ela toma, ela confisca, ela pega o seu bem sem que você tenha o direito de se defender perante um juiz, que é um devido processo legal, e usurpa a sua propriedade. Tira de você a sua propriedade. O devido processo legal é a garantia da liberdade, é um direito, é um preceito fundamental da humanidade. Inclusive está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo homem tem o direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais, que lhes sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei. E ainda, a Convenção de Costa Rica, da qual o Brasil é signatário, em seu artigo 8º, diz o seguinte: garantias judiciais. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Além disso, o confisco promovido pelo Estado em blitz ofende o direito ao trabalho. Muitas pessoas fazem uso do veículo para o trabalho, seja para condução até o local da atividade, para uso direto como transporte de pessoas ou para utilização indireta, como um carro de empresa. Caso o carro seja levado, a empresa pode inclusive fechar. A moto que o jovem utiliza para ir ao serviço e desafogar os ônibus
é tomada pelo Estado, gerando um caos maior ainda no transporte público. Pense no caso dos mototaxistas. A Constituição, em seu artigo 6, que são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição. Não podemos admitir que em tempos de crise como nós vivemos, o Estado possa ainda provocar mais sofrimento do cidadão, ferindo a Constituição Federal e retirando a sua propriedade, de forma que ele nem já está com os documentos atrasados e ele nem pode ainda buscar recursos porque perdeu o seu meio de locomoção. Não há dúvida que o meio correto para se cobrar tributos é através de um processo legal, de uma execução fiscal. Esse é o Estado que nós, cidadãos, queremos ver atuando nas nossas vidas, respeitando as leis, fazendo com que, se alguma coisa tiver que ser cobrada de um cidadão, isso se faça através do devido processo legal e não lançando mão de uma tomada coercitiva, de um confisco de um bem, de uma propriedade do cidadão com o objetivo de cobrar tributos. Isso é ilegal, isso é inconstitucional e o judiciário deveria se envergonhar das medidas que toma para proteger esta ilegalidade.